Pessoal, eu finalmente fiz a prova da DGAI, a prova da qualificação profissional para dar aula aqui em Portugal. Então, para você que está interessado em saber como é, para você que pretende dar aula aqui em Portugal, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para vocês como é que foi essa prova. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Leila. E hoje eu vim contar para vocês como é que foi a prova, que finalmente eu fiz a prova da DGAI para o reconhecimento da qualificação profissional. Para quem assistiu o último vídeo, eu falei sobre o reconhecimento do diploma e o reconhecimento da qualificação profissional. E para a qualificação profissional era necessário fazer um estágio, uma prova ou fazer as cadeiras, fazer as matérias que faltavam, né? Para o meu processo, felizmente, eu ainda podia fazer a prova ou o estágio, mas o estágio ficava inviável, como eu falei para vocês, porque o estágio é só em Lisboa, não tem muitas escolas assim disponíveis, então assim, não tinha como, né? Como que uma pessoa vai, né, abandonar a vida aqui e morando tão longe para fazer estágio em Lisboa, né? Então assim, eu optei pela prova. E tava dando um tempo aí para poder fazer essa prova. Eu pensei, vou começar a estudar por conta e depois eu faço a prova. Aí, gente, aconteceu o inesperado, porque a escola entrou em contato comigo, marcando uma reunião online. Era eu que ia entrar em contato para dizer que eu ia fazer, né, que ia agendar a prova, né? E foi o contrário, eles entraram em contato comigo. E aí, então, depois dessa reunião, nós marcamos a prova para depois de um mês. Por pouco, eu não conseguia fazer essa prova, porque as regras mudaram na DGAI, gente. Então, para quem enviou a documentação até, eu não lembro a data exata, mas foi em março de 2022, as regras mudaram. Então, muita gente agora não vai conseguir fazer a prova. Talvez vai ter que fazer direto as cadeiras, as matérias que necessita para, né, pedir a equivalência. Então, assim, esse vídeo, na verdade, serve mais para quem vai fazer a prova ainda. As regras têm mudado muito aqui, gente, muito. Então, assim, você tem que ficar de olho no site da DGAI. Eu vou deixar aqui para vocês entrarem e darem uma olhada lá, porque é uma coisa que muda muito. Então, eu posso estar falando uma coisa para vocês aqui hoje e amanhã isso pode mudar, tá bem? Então, vocês têm que estar de olho no site e se informando lá pra ver as mudanças que tá sempre ocorrendo lá. Bom, gente, então foi assim. Depois de 2 dias que eu fiz essa reunião com eles, e teve mais 2 professoras que iam fazer a prova junto comigo, enviaram o material, né, a matriz da prova, dizendo mais ou menos como que ia ser, o que nós precisaríamos estudar e tal. Então eles praticamente enviam o material que é para você estudar, gente. Então isso é muito bom. Falar da prova, gente, como é que foi a prova? Foi difícil? Gente, sinceramente, de acordo com o que eu estudei, não foi difícil. A prova caiu exatamente o que eu havia estudado, mas, né, eu sou um pouco atrapalhada. Eu fiquei muito nervosa, muito. Se não fosse pelo tempo, pela correria ali do tempo, talvez eu fosse melhor. Mas eu ainda, gente, eu não sei a nota da prova, não sei como eu fui. Eu sei que eu comecei bem. Quando eu vi que o tempo tava curto, já comecei a me desesperar, gente. Então aí eu já não tava enxergando mais nada. Enfim, foi um sufoco. Mas assim, pra quem leva a sério, pra quem estuda, eu acho que dá pra tirar nota sim, gente. Faltava estar falando isso, depois eu fui reprovada na prova. Gente, pra quem tá dando uma entrada aí no processo, já sabe que aqui é dividido por recrutamento. Então, quando você for selecionar lá pra que área que você quer trabalhar, no meu caso foi o pré-escolar e o ensino fundamental. O ensino fundamental aqui, gente, eles chamam de primeiro ciclo do ensino básico. Então, assim, gente, a minha prova era pros dois recrutamentos, que no caso é 100 e 110, tá? Para quem ia fazer uma prova só, 3 questões. Para quem ia fazer as duas, 5 questões.
Primeira questão seria uma pergunta para o pré-escolar e uma para o primeiro ciclo, tá? A segunda também, uma pergunta para o pré-escolar e uma para o primeiro ciclo. E a última é uma questão sobre uma experiência anterior que você teve. Eles pedem para você relatar alguma experiência, só que nessa experiência eles vão te dar os tópicos que eles querem que você aborde. Então, vai falar sobre o planeamento, que é o planejamento, sobre relação pedagógica, sobre os resultados, no caso a avaliação dos alunos e tal. Então, assim, se você fizer a prova para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, então essa última questão você não precisa responder duas vezes, responde uma vez só, tá? Então, assim, gente, as questões da prova, apesar de ser, por exemplo, 1, 2, 3 e tal, pode ter, na verdade, A, B e C. Então, no caso, né, pode ter aí 3, 4 questões numa questão só. Então, acaba que sendo várias questões, várias perguntas. Então, assim, não é bem 3 questões, não, nem 5, no caso, para as duas provas. No total foram 11 perguntas, tá? Então, assim, a prova foi inteira dissertativa, tendo que escrever, né? Tendo que digitar, porque a prova foi online. A DGAI fica em Lisboa, né, gente? Então, assim, cada professor é de uma região, então fica, assim, complicado, né? A gente ter que ir pra lá pra fazer a prova e voltar. Então, assim, a prova foi online, com a câmera ligada o tempo todo. E os temas, gente, o que é que caiu na prova, tá? No primeiro ciclo, para o primeiro ciclo, que é o ensino fundamental, o que caiu? Aprendizagens essenciais e principalmente, gente, estudo do meio, tá? Então, basicamente, para o primeiro ciclo é isso que você tem que estudar, focar nisso, tá? Porque a prova é praticamente sobre estudo do meio, tá? No pré-escolar, basicamente, você tem que estudar as orientações curriculares para o pré-escolar e um assunto que eles abordam muito, que é tudo envolvido naquilo ali, que é o conhecimento de mundo, tá? Então, vocês têm que focar muito nisso. E outra coisa que eles abordam também é sobre o currículo, tá? Basicamente são essas 3 coisas, gente. Estudo do meio, conhecimento de mundo e currículo, sobre gestão curricular, tá? Basicamente a prova é sobre isso, tá bom? E a prova, gente, tem duração de 2h30 para quem vai fazer uma e 3 horas para quem vai fazer as duas. Um pouco injusto, né? Porque imagina, se para fazer uma prova você leva 2h30, você precisava do dobro, né? Precisaria do dobro, mas enfim, são 3 horas, tá? Mas até que eles foram bem legais, porque eu precisei de um pouquinho mais de tempo e eles, né, deram esse tempo, foram bem simpáticos. Então, assim, tem tudo para ser uma prova bem tranquila, tá? Se não fosse o nervosismo da pessoa. Então, se você é uma pessoa ansiosa, tem que se controlar, gente, porque realmente eu me desesperei na hora da prova, tá? Como eles consideram que são 3 questões, tá? Mas dentro dessas questões tem várias perguntas. Cada pergunta, as 2 primeiras perguntas valem 7 pontos, tá? E a última, que é sobre a sua experiência, como eu já falei, a última questão é sobre a sua experiência anterior. Então você vai falar sobre alguma experiência que você teve, abordando os tópicos que eles colocarem lá. Nessa última questão, que é a terceira, vale 6 pontos. Então, no total, gente, vai dar 20 pontos, tá? Que é a nota máxima. E a nota que você tirar na prova vai ser a sua nota da universidade. No caso, para procurar trabalho aqui, é essa nota que vai, né, definir a sua colocação aí na hora de procurar um trabalho, gente. Porque aqui não é concurso igual no Brasil, que a gente tá acostumado a fazer prova para concorrer e tal. A nota que você sai da universidade no Brasil, vai transferir essa nota para cá para fazer o reconhecimento do diploma, mas depois fazendo essa prova, gente, a nota que você tirar é a nota que vai valer. Então, quando você procurar um trabalho, é a sua nota que vai, né,
definir sua colocação aí, se você tiver que concorrer com mais pessoas, quem tiver nota maior é que vai conseguir a vaga. Então, assim, não sei se isso é muito bom, porque imagina, se você não tem uma nota tão boa, sua colocação sempre vai ficar, né? Você acaba tendo menos chances, né? Então tem que se esforçar aí para tirar uma nota boa para concorrer a um trabalho aqui em Portugal, tá? Gente, sobre o resultado, eu acredito que ficará pronto mais ou menos de 20 a 30 dias, tá? Eu fiz a prova dia 22 de novembro, tá? Parece que eles vão enviar o resultado via e-mail primeiro, para depois enviarem uma carta, né, dizendo que você, né, foi aprovado ou não e com a sua nota, tá? Porque esse documento é o que depois, quando você for procurar trabalho, né, você tem que apresentar, né, para eles verem que tá tudo certinho, tudo ok. E não é só chegar aqui com o diploma na mão e começar a trabalhar. Felizmente, em alguns casos, você consegue trabalho na área da educação somente com o reconhecimento do diploma, mas assim, dificilmente você vai conseguir sem isso, sem o reconhecimento do diploma. E para concorrer a uma vaga pública, no ensino público, você precisa da qualificação profissional. Então, não é tão simples, não, né, o processo não é tão simples, tão fácil, tão rápido. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse processo, estamos aí para ajudar, para compartilhar as nossas experiências. Então é isso aí, eu espero vocês na próxima e até mais!